professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa segunda videoaula dessa semana, aula 3 e 4. Pessoal, para nós iniciarmos a nossa segunda videoaula dessa semana, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. E que essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje a gente vai falar de grandezas e medidas. Ainda estamos trabalhando com grandezas e medidas. Estamos revisando as videoaulas da semana passada e você que estava presencial semana passada, estamos revisando o que você viu presencial na semana passada na escola. Pessoal, então, para iniciar grandezas e medidas, nós vamos falar de medidas de temperatura na página 187 do livro didático de vocês. Não esqueçam de acompanhar as nossas videoaulas usando o seu materialzinho didático. Não esqueçam de estarem à sua disposição lápis, borracha, caneta, régua, para que nós possamos estudar, fazer anotações, desenhos, resoluções de problemas. Pessoal, então, na página 187, a questão 2. Célia e Fernando viajaram nas férias. Certo dia, Célia aproveitou para correr no calçadão. No calçadão à beira-mar, Fernando ficou de cama. Olha, Célia e Fernando eles viajaram. Certo dia de viagem, Célia aproveitou para correr no calçadão à beira-mar. Já Fernando ficou em casa deitado. Pessoal, aí o que é que eles querem saber? Quando Célia estava correndo no calçadão à beira-mar, a temperatura registrava 31 graus Celsius. Já Celso em casa, a temperatura registrava 38 graus Celsius. O que é que ele quer saber em relação a isso? Vamos ver? Então, em relação a isso, ele quer saber. A temperatura na praia era de quanto? Nós vimos, a temperatura na praia era de 31 graus Celsius. E a temperatura no corpo de Fernando? 38 graus Celsius. Já na praia, a temperatura era de 31 graus Celsius. O que é que ele quer saber mais em relação a isso? Em sua opinião, Fernando está doente ou não? Olha, na minha opinião, Fernando pode estar doente, mas a temperatura dele está normal, é de 36 a 38, Então, assim, pode ou não estar doente, vai depender do tipo de doença. Olha, pessoal, o aparelho que a gente usa para medir temperatura é o termômetro. E a unidade de medida que a gente usa para medir temperatura é graus Celsius, que é uma unidade de temperatura, mas tem outros, tem graus centígrados, Fahrenheit, mas a gente usa comumente os graus Celsius como unidade de medida. Pessoal, aí avançando, ele diz assim na questão 4. Em qual situação, nas cenas ao lado, o termômetro indica a menor temperatura e a maior? Qual é a diferença entre essas duas medidas? Então, aqui na situação, nós temos, na situação 1, 31 graus Celsius. Na situação 2, nós temos 9 graus Celsius. E na situação 3, nós temos 18 graus Celsius. O que é que ele quer saber? Qual é a maior, a menor e a diferença entre eles? Então, nós estamos vendo que a maior é 32 graus Celsius. Já a menor é 9 graus Celsius. Qual é a diferença existente entre 32 e 9? Uma subtração. 32 menos 9, nós podemos dizer que é 23 graus Celsius. Portanto, a diferença entre eles é de 23 graus Celsius. Pessoal, agora a gente vai para a página 189 falar de medida diária. E aí, vamos juntos? Falando de medida diária, ele diz aí, Renato machucou o rosto e foi ao médico para tratar do machucado. Veja a cena a seguir. Renato estava brincando, machucou o rosto, precisou ir ao médico para tratar do machucado, e aí lá, dialogando com o médico, olha, Renato aqui, mais a médica, E aí o que foi que a médica disse a Renato? Não se preocupe, o curativo só será 1 centímetro quadrado de área. Olha, a médica disse para Renato que o curativo será apenas de 1 centímetro quadrado de área. Aí ele indagou, mas o que medida é essa? Mas que medida é essa? Ele não conhecia a medida de área. Então, quando a médica falou que o curativo teria apenas 1 centímetro quadrado de área, ele ficou sem entender que tipo de medida era aquela. Aí, pessoal, é disso que a gente vai falar. Metro quadrado é a unidade de medida de área, ou seja, de superfície que corresponde à área. E 1 metro quadrado é quando ele tem 1 metro de lado, ou seja, ele tem 1 centímetro de lado, aí nós vamos dizer que a sua área é de 1 centímetro quadrado. Então, aqui no caso dele, como o curativo tem 1 centímetro quadrado de área, nós estamos dizendo que o curativo dele tem 1 centímetro na largura e 1 centímetro no comprimento, ou seja, 1 centímetro de lado. Portanto, vai ter 1 centímetro quadrado de área. Aí na página 190, a questão 3, descubra qual é a área da figura verde ao lado, mas sem terminar de quadricular.
sabendo que cada quadrinho tem 1 centímetro de lado. Nós temos aqui a figura verde, ela é formada por quadrinhos, a sua área, mas não está totalmente formada. E ele diz que você pode descobrir essa área sem precisar terminar a quadricular lá. E aí? Pessoal, então assim, a gente vai imaginar o seguinte. Aqui abaixo já tem 5 quadrinhos, mas tem 2 espaços suficientes para mais 2. Ou seja, o comprimento seria de 7 quadrinhos. A altura, nós temos aqui 3 quadrinhos já, mas tem espaço suficiente para mais 2. Ficaria com 5. Para nós sabermos a área, basta a gente multiplicar esse lado com esse. 7 vezes 5 dá 35. Portanto, nós podemos dizer que é de 35 quadrinhos, ou seja, a figura verde, ela tem 35 centímetros de área, uma vez que cada quadrinho tem 1 centímetro de lado. Na página 191 ele diz, um terreno, ele mede 12 metros de largura por 25 metros de comprimento. Ele tem um muro em sua volta, exceto pelos portões de acesso. Um portão com 1 metro e outro portão com 2 metros de largura. Um terreno, ele tem 12 metros por 25. Ele está cercado por muro, exceto nas partes dos portões, que é a entrada. São 2 portões. Um portão de 1 metro de largura e um portão de 2 metros de largura. O que é que ele quer saber em relação a isso? Qual é a área desse terreno? Pessoal, então, para nós calcularmos a área do terreno, nós vamos multiplicar 12 vezes de 25. Um lado mede 12 e outro lado mede 25. Dá 300 metros quadrados. A área total do terreno é 300 metros quadrados. Pessoal, a nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples. Revisamos unidades de medidas, né? Medidas de área, medidas de comprimento, medidas de largura. Um forte abraço e até o próximo encontro.